Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thiago Abreu. E hoje, galera, a gente tá aqui de volta para mais um vídeo. Eu quero hoje mostrar para vocês como criar uma arte para social media para uma pizzaria utilizando o GIMP. Então se você curtiu o assunto, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter todas essas imagens aqui. Eu tô deixando o link delas aqui na descrição. E aí é só você vir aqui no menu de arquivo, nova, e fazer aqui um arquivo de 1080 por 1080, beleza? Clicou aqui, ó, 1080 por 1080, dá um OK e vamos iniciar aqui o nosso processo a partir de agora. Primeira coisa, a gente vai trabalhar esse fundo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar duas cores, dois tons de vermelho. Então, o primeiro tom de vermelho que eu vou botar é esse tom de vermelho bem forte, desse aqui. Se vocês quiserem usar a mesma notação HTML, é o F60000, beleza? Então dá um OK. E o segundo tom de vermelho que eu vou estar utilizando, eu vou clicar aqui nessa tonalidade de branco, vou selecionar aqui, ó, esse botãozinho de conta-gotas, vou selecionar aqui esse tom de vermelho que a gente escolheu e vou puxar ele para baixo, mais ou menos dessa forma aqui, para a gente poder criar um tom de vermelho mais escuro. Então a gente tem 872121 é a notação HTML se vocês quiserem utilizar, beleza? Dá um OK e agora a gente vai começar aqui a fazer o nosso background. Como é que a gente faz? Vem aqui no menu de preenchimento e troca para o de degradê, beleza? E aí a gente vai selecionar o personalizado ou o frente para o fundo, dessa forma aqui e com a forma linear, beleza? Você vai clicar e vai arrastar dessa forma aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, galera, eu vou puxar aqui, ó, dessa forma, tá? A parte mais clara em cima e a parte mais escura embaixo, mais ou menos dessa forma aqui que a gente está fazendo, beleza? Facinho de fazer, tá? Depois que você criou, você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho de fechar e vai trocar a ferramenta para poder finalizar a edição. Fez isso, galera? Qual é o próximo passo? A gente vai pegar esse pattern aqui que a gente fez aqui, essa textura de papel rasgado. A gente vai dar um clique, apertar Ctrl C e vamos jogar aqui para dentro da nossa imagem com Ctrl V, tá? Vamos clicar aqui nesse botão de criar uma nova camada, porque ele vem como seleção flutuante. Clicou aqui, você vai apertar Shift S para entrar no menu de redimensionar. Beleza, você vai aumentar aqui ele um pouco e vai jogar ele mais ou menos para o centro do nosso objeto. Mais ou menos dessa forma aqui, o centro do nosso projeto como um todo. Clicou em redimensionar e a gente vai ter esse objeto dessa forma aqui, beleza? A gente vai agora fazer a movimentação de cor dentro desse nosso papel rasgado aqui. Então a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, a gente vai selecionar essa nossa cor aqui vermelha e vamos selecionar esse tom de amarelo aqui, que é o FFE66C. E vamos dar um clique aqui no OK. O próximo que a gente vai selecionar é esse tom aqui de amarelo, que é um tom mais escuro, que é o BEA739. Vamos dar um OK e agora a gente vai vir aqui na ferramenta de degradê. A ferramenta de degradê a gente vai deixar da mesma forma que a gente tinha deixado, ou frente para fundo ou personalizado. Vamos deixar aqui em frente para fundo e vamos trocar aqui a forma de linear para radial. E aí, galera, o que a gente vai fazer? Eu vou apertar com o botão direito do mouse aqui em cima dessa minha camada, vou vir em alfa para seleção, vou clicar e arrastar para o lado, dessa forma aqui, ó, tá vendo? E aí a gente tem esse nosso degradê sendo feito dessa forma aqui. A gente tem aqui um degradê que foi feito da forma mais escura para a forma mais clara. Eu quero inverter isso. Como é que eu faço? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho que está escrito inverter. E agora sim a gente tem esse nosso objeto dessa forma. Vamos clicar em fechar. Vem aqui na ferramenta de movimento e aperta Ctrl Shift A para poder tirar a seleção. E aí a gente tem esse fundo aqui, beleza? Próximo passo não é tão difícil, a gente vai criar uma nova camada com transparência, vamos dar um OK, e aí a gente vai apertar a tecla barra, tá? A tecla barra do nosso teclado. E aí a gente vai escolher aqui a ferramenta persianas, dessa forma aqui, beleza? Dá dois cliques e aí você vai selecionar aqui na persiana a seguinte configuração. A gente vai deixar aqui com a pré-visualização marcada, tá? E aí a gente vai botar deslocamento 60, número de segmentos 15, beleza? E aqui na orientação, na vertical. Dá um OK, a gente criou essa nossa persiana dessa forma aqui. A gente pode fazer o seguinte agora. A gente vai vir aqui no menu de filtros, distorções, distorção de lente. A gente vai vir aqui no menu de filtros, distorções, e aí a gente vai selecionar aqui coordenadas polares.
Depois que a gente fez isso, a gente vai selecionar Map Backwards e aqui no percentual do círculo a gente vai jogar para 0. Dessa forma, a gente vai dar um OK e vamos diminuir aqui a opacidade para mais ou menos 5 ou 4%, beleza? Dessa forma aqui, para a gente poder deixar bem de leve aqui essa nossa camadinha aqui por cima de tudo, beleza? Isso aqui é só para poder dar realmente aqui uma textura por trás da nossa imagem. O próximo passo que a gente vai fazer agora, galera, é puxar essa nossa pixel aqui. Eu vou clicar aqui na ferramenta de movimento, vou dar um clique e vou apertar Ctrl C, vou jogar aqui para dentro com Ctrl V e vou clicar aqui nesse botão de criar uma nova camada. Lembrando, sempre vem em camada flutuante ou seleção flutuante. Vou apertar Shift S para entrar no menu de redimensionar e vou aumentar aqui um pouquinho essa minha pixel e vou puxar ela mais ou menos aqui para o centro desse jeito, beleza? E aí a gente vem aqui na ferramenta de redimensionar. Fez isso, você vai agora começar a modificar aqui essa sua pixel. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou primeiramente centralizar ela aqui mais ou menos e vou puxar esse meu próximo objeto aqui. Vou dar um clique, Ctrl C e vou jogar aqui para dentro com Ctrl V. Vou clicar aqui em criar uma nova camada, Shift S para entrar no menu de redimensionar. E aí, ó, com o cadeado fechado, eu vou diminuir aqui, porque a gente vai aplicar agora uma fumaça aqui nessa minha pixel dessa forma, beleza? Redimensiona e diminui a opacidade aí para mais ou menos algo em torno de 20 ou 30%, de acordo com o que você achar que fica melhor, beleza? E aí, depois que você fez esse primeiro objeto aqui, você vai duplicar esse objeto e vai puxar ele um pouquinho mais para cima. E aí, para poder dar uma diferenciada, a gente vai vir aqui, ó, nesse menu, que normalmente vem em transformação unificada, só que provavelmente no seu vai estar redimensionar, e você vai vir aqui na função de espelhar. E aí você vai espelhar de maneira horizontal. Dê um clique e já tem completamente mudado aqui tudo, beleza? E aí é só ajustar aqui da forma que você quiser. Vou novamente duplicar e vou puxar ele mais ou menos aqui para essa posição. E aí eu vou vir com a minha ferramenta de borracha. E com a ferramenta de borracha, com um tamanho aí aceitável, eu vou começar a esconder aqui, né? Vou começar a apagar aqui algumas partes, só para poder deixar um pouquinho diferente. E aí a gente tem esse objeto aqui no final, beleza? Depois que você fez isso, galera, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó, nessa camada de cima, vai criar um grupo de camadas e vai jogar essas camadas todas para dentro, incluindo a camada da pixel. Então, isso aqui agora é tudo um só, beleza? Olha só que fácil. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar esse grupo de camadas e vamos fazer o seguinte. Esse grupo que está por baixo, você vai selecionar a aba, né? Vai selecionar aqui, digamos, a camada que está sendo feita e vai puxar ele mais ou menos nessa posição aqui, ó. Mais ou menos dessa forma. E aí você pode ajustar da maneira que você bem entender. Eu vou puxar mais ou menos assim. Desse jeito. E vou puxar esse aqui mais ou menos dessa forma. Beleza? Então a gente vai deixar aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para baixo, que eu quero deixar um espaço grande aqui para o texto. Clicou. Clicou. E aí, beleza. Esses são os passos principais para a gente ter aqui as nossas pixels dentro desse nosso objeto principal, dentro dessa nossa arte. Próximo efeito que eu quero criar é com esse pepperoni aqui. Eu vou dar um clique, vou apertar Ctrl C e vou jogar aqui para dentro com Ctrl V, dessa forma aqui, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou redimensionar e vou deixar ele bem pequenininho, mais ou menos nessa posição aqui, beleza? Redimensionei, e aí eu vou duplicar esse pepperoni, vou jogar ele mais ou menos aqui para esse lado de cá, e aí eu vou apertar Shift S para entrar no menu de redimensionar, e aqui eu vou deixar ele bem grande. Olha só, vou deixar ele bem grande, mais ou menos nessa posição. Novamente, eu vou duplicar esse aqui que já está desse lado, vou puxar ele mais ou menos aqui para trás, para aqui para baixo, mais ou menos aqui, Shift S e vou redimensionar ele, vou deixar ele mais ou menos desse tamanho. Redimensionou, duplica novamente, e aí você vai vir aqui agora novamente na ferramenta de movimento, vai puxar esse aqui mais ou menos para cá, vai aumentar e vai jogar ele mais ou menos assim. Redimensiona, e aí você vai clicar novamente no botão de duplicar, vem aqui na ferramenta de movimento e puxa esse aqui mais ou menos para cá. Vamos diminuir aqui um pouquinho mais e vamos jogar ele mais ou menos aqui. Redimensiona. Beleza. A gente já tem aqui vários pepperonis e eu quero como se ele estivesse saindo da tela, tá? Eu vou criar aqui um efeito que faz com que ele pareça
que está saindo da tela. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou puxar isso aqui mais ou menos para cá, e aí a gente vai começar a criar esse efeito. Como é que a gente faz? Vou vir no menu de filtros, desfocar, e aí a gente vai vir em movimento linear desfocado. E aqui a gente pode modificar tanto a distância quanto o ângulo que a gente quer fazer. Então eu vou puxar aqui ó, o ângulo para 41 e vou puxar aqui a distância, digamos assim, para mais ou menos 50, tá? Desse jeito, nesse primeiro aqui. Show de bola. O próximo, que é esse aqui, eu vou vir aqui novamente. E aí, ao invés de desfocar, movimento linear desfocado, eu vou clicar aqui, ó. Exibir novamente, movimento linear desfocado. E aí a gente vai aumentar aqui um pouquinho e vai mudar aqui um pouquinho a angulação desse pepperoni para 94, algo do tipo. E aí a gente vai fazer isso aqui em todos eles. Filtros, exibir novamente. E aí eu posso, nesse aqui, não aplicar tanto o efeito, tá? Só vou dar uma um leve desfocado, sem modificar tanto. E aí eu vou mudar aqui o ângulo. Nesse próximo aqui, a gente pode deixar ele bem desfocado. Então, ó, movimento linear desfocado. Vou aumentar aqui e vou mudar aqui a angulação. Pode ser para esse lado de cá. Dá um OK. E novamente, esse último aqui, filtros, exibir novamente. E aí a gente aumenta aqui um pouco e modifica aqui o ângulo que ele vai ficar. Dá um OK e agora a gente tem isso aqui finalizado. Para a gente poder agora colocar o texto, que o texto é super simples. A gente vai vir aqui ó, na ferramenta de texto, vai dar um clique e vai escrever melhor do que uma. E aí eu estou utilizando essa fonte aqui, que é uma fonte para uso pessoal, tá, gente? Isso aqui vocês não devem utilizar para clientes, porque isso aqui pode dar problema. Eu estou deixando o link dela aqui embaixo na descrição, mas eu não indico que vocês usem para clientes, até porque essa fonte aqui é paga, tá? Então é só para uso pessoal. Isso aqui é só para vocês treinarem. E aí, ó, melhor do que uma, eu vou diminuir aqui um pouquinho, ó, selecionei meu texto todo e vou deixar isso aqui em 50, tá? Melhor do que uma. Vou deixar esse texto aqui também todo em branco, ó. Ele ficou todo em amarelo, mas eu quero que ele fique todo em branco. Melhor do que uma. Vou duplicar esse texto, vou jogar esse texto aqui para baixo e vou apertar com o botão T, a tecla T, para poder entrar de novo no menu de texto. Selecionei o texto todo e vou vir aqui, só duas pelo preço de uma, e dar o ponto de exclamação. E aí a gente vai aumentar. Vou segurar Ctrl A para poder selecionar meu texto inteiro e vou aumentar aqui esse meu texto para mais ou menos 80. Venho aqui na ferramenta de movimento, ó, eu vou ajustar aqui esse meu texto para ficar mais ou menos dessa forma. Aperto novamente a tecla T, seleciono meu texto inteiro com Ctrl A, venho aqui e novamente vou selecionar esse tom de amarelo aqui que é o FFE66C. Dá um OK e aí a gente tem esse nosso texto aqui. Beleza. Agora que a gente criou aqui o texto, ele pode até ficar aqui por cima um pouquinho do melhor do que uma, tá? Ou você pode dar uma ajustada aí, da maneira que você quiser. Ah, uma coisa, eu vou clicar aqui, ó, vou selecionar o meu texto inteiro e vou diminuir. Tá vendo que a distância entre os objetos aqui está entre menos 22, a distância entre linhas? Eu vou aumentar aqui um pouquinho a distância, né? Então eu vou botar aqui em menos 12. E vou dar aqui um OKzinho e vou puxar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Beleza. Agora que você fez isso aqui, a sua arte está praticamente acabada. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, com o botão direito do mouse e vou vir aqui em combinar abaixo. Então, esses meus dois textos aqui, eles não podem mais ser modificados. O ideal é que você faça backup disso aqui. Como é que faz backup? Eu posso selecionar aqui os dois, ó. Eu posso selecionar aqui esses dois. Eu vou duplicar cada um desses textos, ó. Dupliquei cada um dos textos, melhor do que uma, só duas. E aí, ó, eu vou tirar a visibilidade de duas delas, tá? E aí eu vou puxar e fazer da seguinte forma. Do mesmo jeito, ó, combinar abaixo, mas aqui eu tenho pelo menos o backup. Eu posso até fazer aqui, ó, um grupo chamado de backup texto, beleza? E aí a gente coloca esses dois textos dentro dessa pastinha aqui, beleza? Backup do texto. E aí, para esse nosso texto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no menu de filtros, luz e sombra, sombra projetada. E vou aplicar aqui uma sombra, mesmo que leve, mas eu vou aplicar aqui uma sombra dentro desse meu objeto. Olha só. Vou dar um OK, olha só. A gente só deixou aqui a opacidade mais ou menos em 0,500.
Glow Radius a gente deixou em 6 e modificamos aqui um pouquinho o Blur e a modificação aqui de localização, né? A gente deixou aqui em 26. É só isso que a gente vai mexer. Se vocês quiserem utilizar o mesmo que eu estou utilizando, é só copiar, não tem problema nenhum. Dá um OK e aí a gente finalizou esse nosso projeto. O que mais que eu posso fazer, Thiago? Você pode fazer uma pós-produção. Ah, Thiago, mas a gente não tem o Camera Raw. É verdade, mas a gente pode modificar aqui bastante. Eu vou clicar aqui, ó, nessa minha camada do texto, e aí eu vou vir aqui nesse objeto chamado, nessa opção chamada Foto do que é visto. Ele vai criar um exato objeto aqui completo com tudo que a gente tem na tela que está visível. Então, depois que você fez isso, você vai fazer aqui a sua pós-produção, que é fazer basicamente o quê? Você vai vir aqui no menu de cores e vai vir aqui em curvas. E aqui em curvas eu vou puxar essa minha curva aqui um pouco mais para baixo e essa minha curva aqui um pouco mais para cima. E aí a gente vai dar um OK. Olha só que diferença que já faz. Olha só como que as cores elas estão muito mais vivas dentro dessa nossa pós-produção. O que mais que a gente pode fazer? Vem aqui no menu de cores novamente e modifica agora a saturação. A gente pode diminuir um pouco a saturação ou aumentar um pouco mais. Eu quero que fique bem visível, então eu vou deixar na escala em 0,990. Dou um OK e aí a gente vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo como é que a gente já está criando aqui algo totalmente diferente? O que mais que a gente pode fazer? Vem aqui no menu de níveis e aí você vai puxar esse nível mais ou menos aqui para cá e esse nível aqui, ó, o central, tá? Eu tô puxando um pouco mais para a direita e o da direita completa a gente vai puxar ele um pouquinho mais para a esquerda e vamos dar um OK. E agora sim a gente tem uma imagem finalizada, uma pós-produção digna de um Camera Raw. Se vocês verem sem e vocês verem com, vocês percebem a total diferença de como que isso pode ficar bem legal. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Não esquece, por favor, de deixar um like, de deixar o seu comentário e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo. Falou!